Bom dia, meu nome é Pedro Cruz e eu escrevi a tese A Bus-Based Opportunity Sensing Network. Meus orientadores foram os professores Luiz Henrique Costa e Rodrigo Couto. Este trabalho está no contexto de cidades inteligentes. Numa cidade inteligente, nós podemos, por exemplo, coletar dados de temperatura e umidade para fazer uma aplicação de meteorologia, ou coletar dados de poluição e ruído para fazer uma aplicação de saúde e conforto, ou ainda coletar dados de iluminação pública e condição das vias para fazer uma aplicação de infraestrutura. Há várias possibilidades. Porém, para coletar dados de toda a região de uma cidade, podem ser necessários muitos sensores, de forma que o custo seja proibitivo. Esses sensores coletam dados e precisam entregar os dados para que eles possam ser utilizados pelas aplicações. Isso também pode gerar um custo proibitivo da infraestrutura de rede. Uma opção é utilizar o sensoriamento móvel. Nele, um único sensor móvel substitui vários sensores estáticos. Uma outra vantagem dessa situação é que pode ser utilizada a entrega oportunística. Nela, o sensor acumula dados e, ao se aproximar de uma infraestrutura de rede, entrega esses dados. Assim veio a ideia do Sensing Bus. Nele, sensores são acoplados a ônibus urbanos. Então, os ônibus coletam dados ao longo de seus trajetos, entregam esses dados a pontos de névoa que estão acoplados aos pontos de ônibus. Esses pontos de névoa pré-processam os dados e entregam a um servidor na nuvem. Esse servidor processa os dados e serve os dados aos usuários. As aplicações de cidades inteligentes têm requisitos específicos com relação aos dados que elas utilizam. Um deles é o atraso máximo de entrega, que a gente chamou de Dmax. Isso significa que os dados são coletados por um sensor e são armazenados por ele. Esse sensor se dirige até uma infraestrutura de rede e entrega os dados. Houve um atraso, que a gente chamou de D, entre a coleta dos dados e a entrega dos dados. Se esse D for maior do que o Dmax, isso significa que os dados chegam tarde demais e a aplicação não consegue utilizar. Outro requisito é o da frequência mínima de sensoriamento, que a gente chamou de Fmin. Os dados precisam ser coletados com uma determinada frequência, f. Se essa frequência f for menor do que o Fmin, a aplicação não tem dados suficientes para funcionar e não consegue funcionar. Existe na literatura uma tabela de valores de tolerância. Por exemplo, a aplicação de coleta de lixo inteligente, o atraso tolerado é no máximo de 1.800 segundos e a frequência mínima de coleta por dia é de 24 vezes por dia. Essa tese, então, traz 3 contribuições principais. A primeira é uma otimização dos atrasos de entrega. A segunda é um modelo da cobertura da rede. E a terceira é um protótipo dos nós. O nó de sensoriamento, o nó de névoa e o nó de nuvem. Vamos falar primeiro dos atrasos de entrega. O nosso ônibus B sai do ponto P no instante T1 e começa a coletar dados. Ele continua coletando dados até chegar no ponto Q no instante T2 e entrega os dados. Afinal, o ponto Q tem um nó de névoa e pode receber dados. E esses dados sofreram um atraso de Δ1, desde T1 até T2. O nosso ônibus continua o trajeto dele e continua coletando dados, até chegar no ponto R, e no instante T3 entrega esses dados. Esses dados sofreram um atraso Δ2. Caso a gente não tivesse um nó de névoa no ponto de ônibus Q, o que ia acontecer é que os meus dados iam sofrer um Δ1 bem maior, de T1 até T3. A gente pode observar que o efeito da remoção de um nó de névoa para ônibus diferentes é visto de maneira diferente. Então, o que vai acontecer aqui é que o meu ônibus verde, que tinha trajetos de 1 de atraso e depois 2 de atraso, ele agora vai ver um atraso 3. No ônibus vermelho, que via um atraso de 3 e depois um atraso de 1, ele agora vai ver um atraso 4. Então, a remoção de pontos de ônibus afeta os atrasos e afeta de maneira diferente para ônibus diferentes. Um conceito importante para a gente é o conceito de atraso máximo da rede, que é o maior atraso visto por qualquer dado na rede. Nesse caso, dessa rede, é 3. A partir daí, a gente pode elaborar um problema para a escolha dos nós de névoa, em que eu tenho um número restrito de pontos de ônibus que podem ser equipados com nós de névoa e eu quero minimizar o atraso máximo. A gente vai
falar isso de uma maneira um pouco mais formal no texto da tese. Mas a gente pode resumir esse problema de programação mista como tendo o objetivo de minimizar o atraso máximo da rede e, como restrições, a rede deve ter o número de nós desejados, de acordo com o orçamento. O atraso entre dois pontos existe se ambos são parte do mesmo trajeto e não há ponto escolhido entre eles. E os pontos iniciais e finais são escolhidos. A gente utiliza essa última restrição para garantir que nenhum dado vá ser perdido. A gente tentou utilizar instâncias grandes e a gente notou que a instância do tamanho de uma cidade, com o número de ônibus e pontos de ônibus que a gente tem numa cidade, é impraticável. Então, a gente buscou por uma solução heurística. Assim, a gente chegou a um algoritmo de escolha subótima. No algoritmo de escolha subótima, que a gente propôs, na inicialização, os pontos estão todos escolhidos. E a operação é: primeiro, ele verifica o atraso gerado pela remoção de cada ponto de ônibus. Então, eu finjo que removo um ponto de ônibus e verifico como vai ser a nova configuração de atrasos. E aí, eu removo o ponto que gera o menor atraso. E eu vou repetindo esse procedimento até que o orçamento seja obedecido. A complexidade desse algoritmo é de OKMN mais n ao quadrado, onde K é o número de ônibus, M é o maior número de contatos de um ônibus e N é o número de pontos de ônibus. Utilizando pequenas instâncias geradas por nós mesmos, nós chegamos à conclusão de que a diferença relativa média é menor do que 4% em comparação com o resultado ótimo. Assim, a gente procede para um estudo de casos. A gente coleta posições reais de ônibus, usando a API da FETransport, a Federação de Transportes do Rio de Janeiro. Aí a gente obtém contatos entre ônibus e pontos de ônibus. A gente faz uma análise e filtragem desses dados. E a gente aplica o nosso algoritmo e obtém uma solução. Os resultados que a gente obtém com isso, de um total de ônibus de 6.683, para um filtro de 1.800, ou seja, eliminando todos os ônibus que têm pelo menos um atraso maior do que 1.800 segundos, a gente consegue remover cerca de 5.300 ônibus e ainda assim continuar tendo um atraso menor do que de 2.000 segundos. Nós publicamos esses resultados no SBRC 2017, ganhando o prêmio de menção honrosa, e nós publicamos também na revista Future Generation Computer Systems, que tem qualis de Ciência da Computação A1 e de Engenharias 4 B1. Nós também modelamos o nosso problema como um problema de P-centros. No problema de P-centros, nós temos instalações que atendem a demandas e nós temos um mapa onde temos demandas espalhadas pelo mapa e candidatos a instalações espalhados pelo mapa. O nosso orçamento permite apenas P instalações e cada demanda é atendida pela instalação mais próxima. O nosso objetivo é escolher os lugares para instalar nossas instalações, minimizando a maior distância de atendimento. Esse problema é um grafo bipartido em que os vértices são demandas e candidatos e as arestas são as distâncias. Isso vai ser importante para a gente no futuro. Ao minimizar a maior distância de atendimento, o que a gente está fazendo é descobrir qual a aresta mais pesada que a gente ainda precisa ter no nosso grafo. Então, a gente pode dizer que uma solução ótima não pode ter arestas mais pesadas que as arestas de uma solução subótima. Assim, se a gente tiver uma solução subótima, a gente pode eliminar as arestas pesadas antes de tentar encontrar uma solução ótima. A transformação em P-centros é bem simples. Primeiro, o nosso ônibus sai do ponto P coletando dados. Esses dados precisam ser entregues. Então, cada dado coletado é uma demanda. Os pontos de ônibus são os candidatos à instalação, já que eles atendem às demandas, recebendo os dados. E uma demanda pode ser atendida pelos próximos pontos no trajeto do ônibus. Além disso, o dado mais antigo é o único dado relevante entre dois pontos. A gente não precisa considerar como demanda cada amostragem que o ônibus faz. A gente pode, então, fazer um estudo de caso utilizando dados reais, da Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente tem 744 pontos de ônibus, 116 ônibus e 485 mil contatos. Isso dá mais de 1 bilhão de arestas. A gente aplica a redução de cardinalidade, obtendo cerca de 400 mil arestas. Com esse número, é possível obter resultados ótimos. Assim, a gente consegue descobrir que o nosso delta max para essa rede é de cerca de 30 minutos para todas as instâncias que a gente examinou. Nós publicamos esse resultado no SBPO, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, de 2018.
Sobre essa contribuição, a gente pode falar que os atrasos da rede são relacionados à localização dos nós de névoa. A gente pôde produzir um modelo de minimização do atraso máximo da rede. Além disso, a gente produziu também um algoritmo rápido de escolha dos pontos. Esse algoritmo consegue reduzir o problema da minimização do atraso máximo. E aí a gente aplicou o algoritmo rápido aos ônibus do Rio de Janeiro e a gente obteve uma solução ótima para os ônibus da Zona Sul. Com relação à cobertura espacial, a gente pode primeiro falar de uma cobertura simples das ruas. Nela, os ônibus coletam dados ao longo de seus trajetos e um segmento de rua está coberto se e somente se um ônibus passa por ele. A gente então pode falar que a cobertura é a soma ponderada dos segmentos de rua cobertos. Porém, eu ainda não defini o que é um segmento de rua. A gente pode pensar no mapa de uma cidade como sendo um grafo no qual os vértices são pontos de interesse, por exemplo, curvas, esquinas ou o que for. E as arestas são ligações viárias entre esses vértices. As nossas arestas vão ser os nossos segmentos de rua, já que uma vez que um ônibus entre numa aresta, ele só vai sair pelo outro lado. A gente pode agora pensar numa situação possível, de escolha de nós de sensoriamento. Isso porque a gente sempre quer aumentar a nossa cobertura, ter a maior cobertura possível. Porém, se a gente tem um número restrito de nós de sensoriamento para instalar nos ônibus, isso pode ser difícil, e a gente tem que escolher os ônibus a fazer isso. De uma maneira um pouco mais formal, a gente tem um problema de programação mista, em que o nosso objetivo é maximizar a cobertura, e as nossas restrições são: primeiro, o número máximo de ônibus é respeitado, um segmento é coberto se e somente se um ônibus passa, e o segmento é coberto somente uma vez. Isso é equivalente a um problema da literatura chamado problema de localização da cobertura máxima. Esse problema é NP difícil e a gente mostra na tese que eles são equivalentes. Aí a gente faz um estudo de casos. A gente coleta posições dos ônibus, de novo usando a API da FETransport, a gente faz uma análise e uma filtragem e a gente reconstrói os trajetos em termos de segmentos de rua, já que as posições que a gente tem são apenas coordenadas GPS. A gente, para isso, nesse caso, utiliza a API do Google Snap-to-Roads. A gente explica um pouco mais adiante. Assim, a gente pode resolver o problema e obter uma solução. A reconstrução dos trajetos funciona da seguinte forma. A partir de uma sequência de coordenadas geográficas e de um mapa da cidade, a gente utiliza um algoritmo de reconstrução de trajetos para obter o trajeto mais provável de um automóvel. Assim, a gente consegue associar cada segmento de rua aos ônibus que podem cobri-lo. A partir daí, a gente também faz um estudo de casos do Rio de Janeiro. A gente pega 4 milhões de coordenadas GPS de 5.700 ônibus. Quando a gente utiliza o algoritmo de reconstrução, a gente obtém cerca de 52 milhões de posições estimadas e cerca de 96 mil segmentos de rua, num total de 5.655 quilômetros de ruas. Somando todos os ônibus, nós temos cerca de 1 milhão de quilômetros percorridos. Quando a gente resolve o nosso problema de otimização, a gente obtém que 18% dos ônibus conseguem cobrir 94% das ruas servidas. Aqueles 5.000 quilômetros que a gente viu anteriormente. Além disso, a gente também viu que 32 ônibus conseguem cobrir 40% das ruas servidas. Isso significa que uma frota reduzida consegue ainda assim ter uma cobertura significativa das ruas, uma boa oportunidade para protótipos. Nós publicamos esse trabalho no SBRC 2018 e na revista Sensors, que tem qualis A1 tanto para a ciência da computação quanto para engenharias 4. Anteriormente, nós falamos sobre os requisitos das aplicações com relação aos dados. O primeiro deles, Dmax, o atraso máximo de entrega, e o segundo, Fmin, a frequência mínima de sensoriamento. A partir daí, a gente pode se perguntar, como definir a cobertura levando em conta os requisitos das aplicações? Bom, a gente vai dizer que um segmento de rua está coberto se cada medida é entregue no máximo Dmax e a frequência de sensoriamento é de pelo menos Fmin. Assim, a cobertura é a soma ponderada dos segmentos de rua cobertos. A gente vai normalizar isso pela soma dos tamanhos de todos os segmentos de rua. A partir daí, a gente pode fazer uma análise experimental do caso do Rio de Janeiro. Para isso, a gente precisa descobrir o atraso de entrega e a frequência de sensoriamento de cada segmento. Nós temos disponível o mapa da cidade em formato de grafo e também a posição de cada ponto de ônibus. A gente utiliza um círculo em volta de cada ponto de ônibus para indicar a região onde, se um ônibus estiver ali, ele pode se comunicar com aquele ponto de ônibus. A gente tem também os trajetos dos ônibus. O formato disso é em coordenadas GPS. Então, a gente precisa reconstruir esses trajetos. Para isso, a gente usa o OSRM. Assim, a gente consegue saber
quando um ônibus passou por um segmento de rua e quando um ônibus passou dentro de algum dos círculos que representa a área de comunicação de um ponto de ônibus. A gente tem que também fazer a interpolação dos instantes de passagem, para saber exatamente o instante em que o ônibus passou em cada um desses lugares. A partir daí, a gente pode saber o atraso de entrega e a frequência de sensoriamento para cada segmento de rua. A gente utiliza então o OpenStreetMaps para obter um mapa do Rio de Janeiro e a gente verifica que o Rio de Janeiro tem quase 14 mil quilômetros de ruas. Além disso, a gente utiliza a API da FETransport por uma semana, obtendo cerca de 20 milhões de coordenadas GPS. Assim, a gente consegue fazer um gráfico sobre a cobertura da nossa rede em função de diferentes frequências de sensoriamento. A gente faz isso para um Dmax. No nosso caso, a gente tem o Dmax de 600 segundos e as diferentes coberturas para diferentes frequências de sensoriamento. A gente pode fazer um ábaco utilizando diferentes Dmax. E aí a gente consegue associar cada aplicação a uma cobertura de cidade. Por exemplo, o gerenciamento de lixo está em cerca de 25% de cobertura. E a nossa rede consegue dar cerca de 17% de cobertura para a qualidade do ar. A gente publicou esses resultados na Computer Communication, que tem qualis A2 para ciência da computação e A1 para engenharias 4. A gente também produziu um mapa com a cobertura da cidade para diferentes aplicações. A gente pode notar que as aplicações que têm menos restrições são aplicações que possuem uma cobertura maior. A última coisa com relação à cobertura que a gente fez foi a contribuição de um ônibus B para uma aplicação A. A gente disse que essa contribuição é a cobertura de toda a rede para aquela aplicação menos a cobertura de toda a rede sem aquele ônibus. E isso normalizado pela cobertura total da rede. A gente pode verificar que os ônibus possuem contribuição muito diferente entre si. A gente também queria saber se ônibus diferentes contribuíam de forma muito diferente para aplicações diferentes. Então a gente pegou as aplicações de coleta de lixo, qualidade do ar e monitoramento de ruído, ranqueamos os ônibus e comparamos os rankings, utilizando o coeficiente de Kendall. Assim, a gente obteve que o coeficiente de Kendall é menor do que 0,21 em todos os casos. E isso significa que a contribuição de cada ônibus é diferente para cada aplicação. Nós publicamos esses resultados na Wireless Communication Letters, que tem qualis B1 para ciência da computação e A1 para engenharias 4. As considerações que a gente tem sobre o estudo da cobertura espacial são: a cobertura simples pode ser alcançada com poucos ônibus, e a gente pode também obter um modelo da maximização da cobertura. Além disso, é importante considerar requisitos das aplicações, porque isso pode alterar a cobertura. E aplicações diferentes sofrem coberturas diferentes. Os ônibus não contribuem igualmente para aplicações diferentes. A partir daí, nós seguimos para a implementação e avaliação do protótipo. Nós produzimos uma arquitetura para o Sensing Bus, onde temos um nó de sensoriamento, um nó de névoa e um nó de nuvem. Nós publicamos essa arquitetura no Salão de Ferramentas da SBC de 2017, ganhando o prêmio de melhor ferramenta, e na revista I3E Cloud Computing, que tem qualis de ciência da computação B2. Nós também estudamos o efeito da mobilidade nas nossas medidas. O método que nós usamos foi: nós construímos nós de sensoriamento, instalamos um em um automóvel e o outro em um ponto fixo. Então, comparamos as medidas obtidas pelos dois, obtendo esses gráficos à direita. Publicamos esses resultados no NOF 2016. Depois, nós estudamos o efeito da chegada simultânea de vários ônibus para um mesmo nó de névoa. O método que nós usamos foram: construímos um nó de névoa, construímos 20 nós de sensoriamento e simulamos a chegada de 20 ônibus ao mesmo tempo para esse nó de névoa, ligando todos os nós de sensoriamento ao mesmo tempo com seus módulos de memória carregados de dados. O efeito que nós obtivemos foi este aí do gráfico. Podemos observar que o nó de névoa conseguiu tratar 20 chegadas simultâneas, já que seus recursos não foram exauridos. Sobre o nosso protótipo, podemos falar que o fluxo de dados da arquitetura funciona. Também, os sensores operam de maneira adequada com mobilidade, com exceção do sensor de pressão atmosférica. E os nós de névoa conseguem servir até 20 chegadas simultâneas de ônibus. Sobre o trabalho, podemos concluir as seguintes coisas. O posicionamento dos nós de névoa influencia os atrasos de entrega. O posicionamento ótimo pode ser mais eficiente se utilizarmos uma heurística. E, com 16% dos pontos de ônibus equipados com nós de névoa, podemos obter um atraso máximo de 32 minutos. Além disso, a cobertura espacial simples não reflete os requisitos das aplicações, e se os requisitos são levados em conta, as aplicações diferentes têm coberturas diferentes.
A contribuição de um ônibus para cada aplicação também é diferente. Além disso, medidas confiáveis com mobilidade são possíveis, mas a proteção física deve ser observada. E o nosso nó de Neva consegue atender 20 ônibus simultaneamente sem problemas. Com relação aos trabalhos futuros, nós podemos falar da coordenação entre nevas e sensores, evitando dados duplicados, análise do atraso de sensoriamento, além disso, novos modelos de negócio e como eles podem ser aplicados para esse tipo de rede. Por último, podemos falar também sobre como as condições de tráfego podem afetar essa rede. Muito obrigado!